Tiago fundou a primeira rede social global de talentos portugueses, vou recuperar os números do início, com mais de 38 mil pessoas conectadas em mais de 250 cidades, 135 países, com o objetivo de identificar, desenvolver, promover o talento português e dessa forma criar até infraestruturas para a reinvenção do próprio povo português. O que é que distingue o talento português, Tiago, da sua experiência no contacto com tanta gente por esse mundo? Nada. O talento português é igual ao talento de todos os outros povos. Se nós pensarmos em talento como algum tipo de sinal ou evidência de genialidade, eu diria que 2% das pessoas no mundo são geniais e elas estão equitativamente espalhadas por todo o mundo. O que eu descobri foi que, por pensar que nós podíamos ser especiais em alguma coisa, descobri que sim, que nós somos especiais, mas é nos nossos valores, não é nos nossos talentos. E isso todos os portugueses têm. Foi muito engraçado, eu fiz um périplo pelo mundo, portanto, para além de ter tentado alimentar essa rede, a seguir quis criar uma fundação e, portanto, fiz 16 viagens em 90 dias e conversei com portugueses em todo o mundo e escrevi um documento sobre isso. Foi muito engraçado. E o que eu descobri foi que o povo português é talvez dos povos mais solidários e é talvez a única maneira de conseguir que o povo português colabore é quando está em causa a solidariedade. Porque quando tiver em causa o sucesso ou a excelência, nós competimos. Portanto, muito engraçado, nós somos um país muito pequeno, cá dentro aceitamos muitas nossas diferenças, mas queremos ser unos. Lá fora, a primeira pergunta é: de onde é que és? E é muito engraçado, se eu disser que sou de Lisboa e a pessoa for do Porto, pronto. Já estamos focados nas nossas diferenças. Eu adoro o Porto. Já competimos. Se por casualidade, grande sorte, formos da mesma cidade, pá, és de Lisboa, pá, eu também, pá, e aquelas sardinhas? A segunda pergunta qual é? Qual é o teu clube? Portanto, se calha eu ser de Sporting e a pessoa é do Benfica, encontramos as nossas diferenças. Se por casualidade formos no mesmo clube e do mesmo sítio, a pergunta é: conheces fulano tal? Se eu for da mesma aldeia, conheces fulano tal? E normalmente fulano tal é o estafeiro de quem toda a gente diz mal. Portanto, se encontrarmos essa afinidade, que eu vou pensar, este gajo não pode ser boa pessoa porque ele também conhece o Chico. E o Chico é um drabão, diz-me com quem andas, dir-te quem és. Portanto, é muito difícil construir comunhão, a não ser que seja solidariedade. Mas houve uma história que me tocou profundamente. E que ela é muito triste, mas ao mesmo tempo é para todos nós. É a história de uma senhora que fazia parte de uma associação e que um dia foi ao cabeleireiro e a cabeleireira perguntou-lhe se ela não se importava de dar algum dinheiro porque a sobrinha tinha uma leucemia que não podia ser tratada em Portugal e que ia ser tratada em Paris. E essa história varreu a comunidade toda. Os portugueses não tinham diferenças nesse momento. Fizeram um pequeno Excel com contribuições de dinheiro o suficiente para a criança ser tratada, mas foi mais impressionante do que isso. É que fizeram um Excel com quem é que ia acompanhar essa criança, porque a mãe não tinha podido vir. E quando nós realmente tocamos nessas questões que são essenciais, essa solidariedade, eu acho que nós aí somos verdadeiramente um povo muito, muito singular. E não é preciso ir recuperar as histórias de Timor e outras que houve na nossa história mais recente. Eu acho que essa é a única maneira dos portugueses pousarem todas as suas diferenças e serem verdadeiramente portugueses. Isso é o que eu acho que nos distingue, a todos. Porque talento está igual a todo mundo. Ouvi numa das suas intervenções públicas que se Fernando Pessoa existisse hoje, que seria um consultor da Deloitte. O problema de dizer estas coisas é que depois noutras citam-me coisas que... Mas vai ter que se defender. Eu não sei se disse da Deloitte, porque eu acho que senão eles tinham que me cobrar. Eu ouvi Deloitte, posso comprovar. Mas o que pergunto é, se ele de facto existisse, o que é que o consultor da Deloitte, Fernando Pessoa, diria sobre as organizações? Eu digo isso porque as pessoas têm tantos estereótipos, esquecem-se que o Fernando Pessoa foi capaz de ser escriturário, portanto tinha uma carreira muito aborrecida, não há nenhum registro dele ter sido incompetente e era das pessoas mais criativas. E portanto, isto normalmente ajuda-me a fazer perceber às pessoas que elas não podem olhar para um contabilista e achar que ele não tem muito mais talento a rimar ou a imaginar ou escrever. Às vezes ele escrevia para a revista do Comércio e algumas das coisas que ele escreveu mais interessantes sobre as organizações que estão escritas. E portanto eu acho que ele provavelmente iria dizer as mesmas coisas, que eu acho que ele é um bocado intemporal.
Há muitas coisas que nós usamos hoje do Padre António Vieira e do Fernando Pessoa que são perfeitamente adequadas ao tempo de agora. Portanto, não sei, honestamente, teria que se acordar o homem e perguntar. Muito bem, muito obrigada aos dois. Eu alargava a nossa conversa à plateia e deixo-vos completamente à vontade para colocarem perguntas diretamente à Ana ou ao Tiago. Ou provocações. Maiores desafios. Se calhar o maior desafio era eu própria, porque sou naturalmente insatisfeita e, portanto, procurava sempre mais qualquer coisa. E criava uma certa inconstância e ansiedade que, por vezes, não era fácil as equipas aceitarem. No fundo, eu gosto sempre de estar à frente, ando sempre à procura de qualquer coisa que ninguém sabe o que é, nem eu própria, não é? E, portanto, isso às vezes era a minha maior dificuldade. Ando sempre à procura das oportunidades, ando sempre a perceber qual é o caminho que o mercado está a tomar para tentar chegar lá primeiro, porque para ser líder tem que lá chegar primeiro, porque se copiar alguém já não vou conseguir ser líder. E essa se calhar foi a minha maior dificuldade. Eu própria criei as minhas dificuldades. Agora, ainda assim um bocadinho mais terra a terra, quais foram realmente as dificuldades operacionais? Eu diria que o facto de gerir os vários eus, não é? O eu amiga, o eu mãe, o eu mulher, o eu profissional, tinha sempre alguma dificuldade ou ficava sempre com um peso de consciência porque havia alguma coisa que ficava para trás. E, portanto, só mais tarde é que eu me apercebi que tinha que priorizar coisas na vida com o único objetivo, que era o que é que me faz feliz. Se naquele momento o que me faz feliz é o investir num determinado projeto, num voluntariado, então era isso que eu ia fazer. E, portanto, comecei a viver bem com as minhas decisões. Como diz uma nossa colega do board da PWN, temos os discos todos chineses a rodar e não podemos deixar nenhum cair, não é? Portanto, estamos sempre atrás dos discos todos. E isso, às vezes, em determinados momentos da nossa vida, é complicado, manter os discos todos a girar. Agora, o começar a viver bem com as nossas decisões, de não ficarmos com os tais pesos de consciência e prosseguirmos em frente. E percebermos que às vezes vamos errar e que isso é natural e que isso é humano e que depois temos que seguir em frente. Temos é que aprender com esses erros todos e irmos juntando essas pedras todas para um dia construir o castelo. A empresa que eu mais admiro no mundo é a Pixar e o líder que eu acho mais fascinante é um homem muito discreto chamado Ed Catmull e que conta uma história que eu muitas vezes conto para ajudar líderes a aceitarem os erros, porque é uma história muito verdadeira e muito difícil e por acaso passa-se com uma mulher. É a história do Toy Story, não é? O Toy Story 2 demorou 13 anos, acho eu, a ser criado e um dia, quando já está preparado para ser lançado, o Ed Catmull recebe a notícia de uma pessoa que foi muito corajosa e que lhe diz: perdemos a Master Copy. Já procurámos, estamos a falar provavelmente um fecheiro pesadíssimo, não é? Conseguimos, como é que se perde uma coisa dessas? E, portanto, a pessoa que deu essa notícia ao Ed Catmull, o que conta, e isso depois está escrito num livro que é fabuloso, é que ele riu-se. E é um riso que não é um riso como nós conseguimos imaginar. É um riso de aceitação. E a pessoa perguntou-lhe: então, mas estás-te a rir? E ele disse: sim, o que é que eu vou fazer? Eu estou-me a rir por causa disso. E estou-me a rir porque eu é que vou ter que dizer isso ao Steve Jobs. Portanto, é engraçado quando nós aceitamos que o erro tem estas coisas todas, não é? Que é, o que é que se pode fazer com o erro? Nós ou o escondemos, não é? ou matamos alguém, ou abraçamos e aprendemos. E o que foi mais engraçado ainda é que quando o Ed Catmull foi dizer isto ao Steve Jobs, ele também se riu. E o Ed perguntou-lhe: mas estás-te a rir? Porquê é que estás-te a rir? Porque eu consigo imaginar-te a caminho daqui para me dizer isso. As organizações que são capazes de confiar nas suas pessoas e que são capazes de rir com os seus erros são aquelas que guardam as pessoas durante mais tempo
e são aquelas que verdadeiramente são capazes de inovar e contar coisas fabulosas. Portanto, as que não são capazes, elas vão imitar os outros, vão tentar perceber alguma coisa, não vão conseguir fazer muita coisa. Agora, é preciso muito dinheiro para nos rirmos. Muito obrigada a todos. Muito obrigada Obrigado ao Tiago, à Ana. E agora deixo-vos com um fator surpresa. A EPAL, que simpaticamente nos acolheu aqui hoje, vai proporcionar-nos uma oportunidade única, que eu espero que aceitem, e em poucos minutos vamos fazer a travessia do Aqueduto das Águas Livres até à Mãe d'Água. Estão convidados a fazer essa travessia, é um edifício do século XVIII, monumento nacional desde 1910, e é uma oportunidade única que a EPAL hoje nos proporciona. A hora vai longa, mas é em escassos minutos, certo, Mónica? Muito obrigada a todos por terem participado na primeira conversa do evento.